Hoje nós vamos continuar a série Romper Limites, e na palavra de hoje nós vamos estar aprendendo algo de Deus relacionado a mais uma barreira que deve ser transposta para que nós, como filhos de Deus, venhamos estar naturalmente rompendo limites nas nossas vidas. E o limite de hoje é um limite muito sério, é um limite que a nossa sociedade tem sido contrária, e é um limite que é crucial para que nós venhamos viver o que Deus tem preparado para nós. E vamos chamar hoje de o limite da infertilidade. Diga assim comigo: eu preciso romper o limite da infertilidade. E para começar a falar sobre isso, eu não sei o que te veio à mente quando eu falo em fertilidade. Naturalmente vem a geração de filhos naturais, mas não é somente sobre isso que nós vamos falar hoje, apesar de que a geração de filhos naturais fará parte dessa ministração também. Mas a fertilidade que Deus tem preparado para as nossas vidas, ela engloba muitas outras coisas que se tornam, quando não queremos viver isso, produzir frutos verdadeiros e sobrenaturais, um limitador ao nosso crescimento. Então, se você abrir comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 28, na primeira página da Bíblia, Deus está detalhando ali a criação de todo o universo, desta terra, dos animais, das vegetações, dos mares, dos continentes. Há um resumo no capítulo 1 de Gênesis de toda a criação, projeto de Deus para as nossas vidas. E no último dia da criação, o Senhor então finaliza o seu projeto dessa terra, estabelecendo o ser humano, estabelecendo alguém que seria destinado a reproduzir a imagem e a semelhança do Senhor aqui nessa terra. Esse é o nosso destino, sermos imagem e semelhança de Deus. O nosso destino é ser a reprodução do caráter de Deus, dos princípios de Deus, da imagem de Deus, do coração de Deus, da vontade de Deus. Nós somos a manifestação visível, mais plena do Senhor nessa terra. Contudo, nós sabemos que depois desse primeiro capítulo vem a narrativa de que o pecado entrou no mundo. E quando o pecado entrou no mundo, essa imagem de Deus permanece em nós, mas de certa forma ela está borrada. Essa semelhança de Deus permanece em nós, mas de certa forma ela ficou distorcida, conforme a nossa história, conforme a nossa tradição, conforme as nossas práticas religiosas, conforme a nossa mentalidade. Isso é mais ou menos borrado, é mais ou menos distorcido, é mais ou menos distante daquilo que Deus nos criou. E quando nós conhecemos Jesus, a Bíblia fala que nós nascemos de novo, que nós somos renovados, que nós somos regenerados para sermos conforme a imagem do seu Filho, para sermos conforme o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que o desejo de Deus é que nós sejamos neste mundo assim como Jesus é. 1 João capítulo 4 estabelece essa verdade, que o Senhor tem para nós que sejamos como Ele, que venhamos viver algo restaurado, que venhamos viver o poder de Deus, que venhamos viver livres do pecado, que venhamos superar as nossas fraquezas, que o poder de Deus venha trazer tudo o que nos falta na nossa humanidade caída, nas nossas limitações humanas. E quando nós nos reunimos como igreja, qual que deve ser o nosso maior intuito? Qual que deve ser a nossa maior sede? Que Deus faça um passo a mais nas nossas vidas em restaurar aquilo que vem dele e tirar de nós aquilo que não se parece com ele. Você entende isso? Nós nos reunimos como igreja, como célula, nós buscamos a Deus todos os dias. Talvez no coração de algumas pessoas que ainda estão começando na sua vida de fé, é como se assim, Deus é uma fonte de me dar o que eu quero. Mas você vai caminhando, vai amadurecendo e vai percebendo que a verdadeira vida está em que você consiga ser a cada dia transformado, para que algo de Deus cresça em ti e coisas que não venham de Deus diminuam. Como João Batista disse quando avistou o Senhor Jesus, em João capítulo 3, versículo 30, que ele cresça e que eu diminua. Essa deve ser a nossa intenção. Então, existem algumas barreiras humanas, existem algumas limitações humanas, existem características humanas que ficam travando esse agir de Deus nas nossas vidas. E uma delas nós estamos chamando hoje aqui de infertilidade. E vamos ver nesse texto bíblico que
a fertilidade e a multiplicação são as primeiras bênçãos que Deus quer liberar sobre você. São as primeiras bênçãos que o Senhor precisa causar em cada um de nós, para que nós venhamos ser quem Deus pensou e projetou, idealizou que nós fôssemos. Então em João 1:28 diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Vamos ler a primeira frase de novo, vamos ler juntos, diga assim comigo: Deus me abençoou e me disse: seja fértil e se multiplique. Agora diga aí para a pessoa mais próxima de você, diga aí para essa pessoa assim, olhando nos olhos dela: Deus te abençoou e te disse: seja fértil e multiplique-se. Uau! Seja fértil e multiplique-se. Isso dá um alvoroço dentro de nós. Isso causa algo dentro de nós. Como assim, Deus? Eu ser fértil? Eu estou aqui para ficar sentado e ganhar o frutinho na minha boquinha. Isso é que é bom de servir a Deus. Não, isso é coisa de criança, de bebezinho, de gente mimada. Gente que cresce e faz a história, frutifica e se multiplica. O Senhor te traz aqui neste lugar para que você seja incomodado a crescer. Para que você seja mexido a viver algo novo na tua vida. Quando nós aprendemos isso, nós vemos, uau, desde a primeira página da Bíblia o Senhor está mexendo comigo. Sabe por quê? Porque existe bênção quando eu frutifico. É liberada uma bênção quando você se multiplica. E quando nós frutificamos, e quando nós multiplicamos, o que acontece na segunda frase desse texto? Você cresce em autoridade. Quando você frutifica, quando você fala de uma coisa que não é só papo furado, você fala de uma coisa que você vive, você fala de uma coisa que você tem experiência, você fala de um Deus que você conhece, você evangeliza e as pessoas olham para a tua vida e veem frutos da presença de Deus, você cresce em autoridade nessa terra. E quando você cresce em autoridade, o Senhor te confia grandes projetos. E a tua vida agora sai daquela esfera de solução de problemas imediatos, de sobrevivência, e entra numa esfera de escrever uma história nova, de influenciar, de transformar outras vidas, de causar algo diferente. Não deixe a tua velhice chegar para você se arrepender da forma como viveu os teus dias. Não deixe quando você estará sem forças, quando estiver, quem sabe, numa cama de hospital, quando estiver com uma doença terminal, não deixe chegar esses dias para chorar amargamente. Mas quando chegar o final das nossas vidas, que nós possamos olhar para trás e ter prazer naquilo que nós vivemos com o nosso Deus, no que nós fizemos com a vida que Ele nos concedeu. E isso tem a ver com as nossas motivações de hoje. Isso tem a ver com aquilo que nós estamos plantando hoje. Isso tem a ver com como está o nosso coração. Tem a ver com como nós nos relacionamos com o nosso Deus. Tem a ver com quais são as nossas prioridades. Quais são os nossos interesses. Então a palavra de Deus está dizendo, ser fértil é uma bênção. Ser multiplicado é uma bênção. É uma bênção que Deus nos dá. É uma capacidade que Deus nos dá. E aqui eu não quero ofender nenhuma pessoa, mas eu quero de fato encorajar a um milagre. Existem casais que têm problemas de infertilidade, problemas físicos de infertilidade. E aqueles que querem frutificar, mas não podem, sofrem tanto. Mas Deus é um Deus de milagres, e quem sabe hoje você é essa pessoa aqui, e eu declaro que um milagre será liberado na tua vida nesse tempo, e você romperá esse limite. Nós temos visto muitas pessoas rompendo esse limite. Quem sabe você quer gerar filhos naturais e é impossibilitado fisicamente. Que em nome de Jesus agora seja liberado um milagre de fertilidade sobre a tua vida. Todo espírito de esterilidade vai embora agora da tua casa, vai embora agora do teu relacionamento. E eu declaro em nome de Jesus que o milagre seja desatado nesse período. Agora o que eu quero refletir sobre essa situação que muitas vezes é dramática, é o oposto.
é a maioria das pessoas que tem capacidade de frutificar e de se multiplicar e não querem. Não querem pelo egoísmo, não querem pela vergonha, não querem por causa da incredulidade, não querem por causa do comodismo, não querem por causa do orgulho, não querem por causa da preguiça, não querem porque ficam pensando no que pode dar errado, não querem por causa que querem ser servidos ao invés de servir. E então, quem sabe ali na frente, a frustração vem, porque Deus nos chamou para a frutificação, Deus nos chamou para a multiplicação. E quando nós vamos olhar na palavra de Deus, por que está dito assim, duas ações distintas, sejam férteis e se multipliquem? Porque em muitas áreas da nossa vida, nós não estamos prontos hoje para nos multiplicarmos. Em muitas áreas da vida, nós não ainda estamos preparados para nos multiplicarmos. Quem sabe tu está começando uma carreira profissional e você não está ainda pronto para fazer com que isso se multiplique. Quem sabe você está ainda começando um relacionamento conjugal e ainda não está no momento em que você tem a capacidade de se multiplicar. Quem sabe você está conhecendo Jesus agora e ainda não está na hora de você ter a capacidade de formar um discípulo de Cristo como você tem sido. Entende? Então, nós temos que separar esse princípio de Deus em duas fases. Primeiro, a fase de se tornar fértil. Então, imagina agora na nossa natureza humana. Imagina na nossa natureza humana. Um ser humano, ele vive no mínimo 10, 12, 13 anos da sua vida sem a capacidade de ser fértil. Então, quando vem a puberdade, que é a transição da infância para a adolescência, começa a ser gerado no seu organismo a capacidade de ser fértil. Começa a ser gerado no seu sistema reprodutor a completude, a maturidade. Por que Deus faz isso? Deus fez isso para nos dar uma instrução de como deve ser também as outras áreas da nossa vida. Nós precisamos caminhar um caminho inicial, em que nós vamos começar projetos, em que nós vamos viver coisas novas, sejam eles profissionais, familiares, ministeriais, financeiros, seja de qual for a natureza, que nós vamos ter um período inicial das nossas vidas, que a fertilidade vai ainda não estar pronta, porque falta maturidade. Então, talvez eu vou falar algumas coisas hoje para você que ainda não está no teu momento de viver, porque você ainda tem que ativar a fertilidade por querer caminhar, querer crescer, querer amadurecer. É como uma árvore que é plantada. Não é só no ser humano. Quando nós plantamos uma árvore, ela não vai dar fruto até que ela cresça, até que ela esteja nutrida, até que ela esteja estruturada o suficiente. O tempo vai agir nisso também, ao ponto de agora, na próxima estação, vir aquilo que é o seu florescimento, a sua frutificação. A árvore floresce desde que ela brota da terra. As plantas, elas frutificam desde o momento em que elas saem para fora da terra, quando a semente foi plantada. É assim, gente, que acontece? Não. Ela precisa primeiro crescer e amadurecer. Então, quando nós vemos Gênesis 1, 28, nós vemos duas coisas que Deus tem para nós. Projeta de novo para nós ali, Gênesis 1, 28. Nós vemos dois mandatos que causam bênção. Primeiro deles, que causa bênção, é quando Deus nos diz, seja fértil. Então, ser fértil é uma decisão que eu e você precisamos tomar. Querer amadurecer com vistas à fertilidade é uma decisão que nós precisamos ter. E a segunda decisão é, agora eu estou maduro, agora eu sou uma pessoa fértil nesta área da minha vida. Por exemplo, eu quero ter filhos, ok, eu quero ter filhos, mas eu tenho 11 anos de idade, eu tenho sonho de ter filhos. Eu não estou pronto para ter filhos. Eu preciso amadurecer como pessoa, eu preciso amadurecer como família, eu preciso crescer, eu preciso ter experiência. Agora eu tenho 25 anos de idade, estou casado, tenho uma família, tenho um sustento, agora eu sou fértil. Qual é a segunda bênção que Deus nos dá? Seja multiplicado. Seja fértil e se multiplique.
E a mesma coisa vale para todas as outras áreas da nossa vida. As coisas que Deus desenvolve na nossa natureza humana, elas precisam ser refletidas na nossa natureza espiritual. E quando nós falamos em natureza espiritual, nós falamos de ministério, nós falamos de emoções, nós falamos de dinheiro, nós falamos de desenvolvimento pessoal, nós falamos de intelecto, nós falamos de sabedoria, nós falamos de muitas coisas. Então, eu e você precisamos escolher, num mundo que está dizendo o seguinte, ame-se acima de todas as coisas. O mundo está dizendo isso para nós hoje. O pós-modernismo está dizendo o seguinte, seja feliz. O que te faz feliz? O que te faz feliz? Te divorciar te faz feliz? Manda embora a tua aliança de casamento. Abortar uma criança te faz feliz? Manda embora essa criança, seja feliz. Fazer ali uma eutanásia, tirar a tua própria vida te faz feliz? Faz isso aí, seja feliz. Usar drogas te faz feliz? Pode usar, seja feliz. É isso que o mundo está dizendo, mas o mundo que diz isso é o mundo que jaz no maligno. É o mundo que perece. É o mundo que está distante de Deus. O Senhor, Ele tem para nós uma bênção ligada à maturidade e uma bênção ligada à multiplicação. E eu quero te mostrar agora, rapidamente, 2 exemplos bíblicos da primeira escolha que nós temos que fazer para romper a barreira da infertilidade. Vão ser 3 escolhas que nós vamos falar hoje. A primeira escolha que você e eu temos que fazer para romper a barreira da infertilidade, sabe qual que é? Eu tenho certeza absoluta que algumas pessoas, enquanto eu estava falando essa palavra, enquanto estava projetado esse versículo, pensaram assim, eu não. Pode ser a pessoa do lado, mas eu não. Sabe por quê? Porque nós não estamos acostumados que toda palavra de Deus é para nós. Então a primeira coisa para romper com barreiras de crescimento de infertilidade é crer na palavra de Deus e obedecer à palavra de Deus. Diga assim comigo, eu preciso crer e obedecer à palavra de Deus. Tem coisa na palavra de Deus que vai nos fazer ficar cansado. Tem coisa na palavra de Deus que vai nos fazer ficar com sono. Tem coisa na palavra de Deus que vai nos fazer ficar com fome. Tem coisa na palavra de Deus que vai nos fazer gastar dinheiro. Tem coisa na palavra de Deus que vai nos fazer pelos outros aquilo que nós gostaríamos que fizesse para nós, mas que ninguém está fazendo por nós e que nós vamos ter que fazer pelos outros. Então tem coisa na palavra de Deus que não vai te dar um prazer na hora, contrário àquilo que o mundo está dizendo. Então agora você e eu precisamos crer. Eu vou deixar essa barreira ficar diante de mim ou eu vou crer e obedecer a palavra de Deus? Por isso que Deus disse o seguinte, seja fértil. É uma liberação de Deus para que se seja fértil. Mas quando o assunto é fertilidade, quando o assunto é multiplicação, Deus nos libera, mas Deus não faz por nós. Cada um de nós precisa fazer por nós. E tem pessoas que querem viver a sua vida de princesa por toda a sua história. Quer viver o seu reinado de príncipe até a sua morte. Eu fico vendo lá na Inglaterra tanto príncipe, filho de príncipe, neto do príncipe, irmão do príncipe, príncipe mais velho, príncipe mais novo. O príncipe já está com uns 80 anos. E nunca chega a hora, e ele está lá vivendo a vida, mas ele não entra para a história. Então nós temos 2 exemplos bíblicos. Gênesis capítulo 18, versículo 10. Abra comigo lá, por favor. Gênesis capítulo 18, versículos 10 e 12. A palavra de hoje é uma palavra séria. É uma palavra potente. É uma palavra confrontadora. Mas é uma palavra que nos empurra para viver algo novo. Gênesis capítulo 18, versículo 10 ao 12. Diz assim a palavra de Deus. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. O que nós vemos aqui, pessoal? Então disse o Senhor. Se o Senhor disse, essa é uma palavra de quem, pessoal? Do Senhor. Essa é uma palavra de Deus. Então imagina,
Você está agora no processo romper limites. Você está orando lá todo dia. Você tem motivos de oração. Você está jejuando. Você está lá escolhendo se consagrar a Deus. E aí Deus vem e te traz uma palavra. Deus vem e te libera uma palavra. Ela entrou na tua mente, ela veio em sonho, alguém veio e profetizou na tua vida. Deus falou contigo de uma forma inusitada, não sei, mas Deus veio a Abraão e disse: olha, na primavera, Sara, sua mulher, terá um filho. E agora veja, o tipo Sara de pessoa que lida com a barreira da infertilidade. O tipo Sara, esposa de Abraão, que lida com a barreira da infertilidade. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, versículo 11. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, o que a Sara fez com a palavra de Deus? Isso aí não é para mim. Isso é para os outros. Isso é para gente que tem outras coisas para fazer. Sara debochou da palavra de Deus. Sabe qual é a primeira bênção que Deus tem para ti? Ser fértil e se multiplicar. E tem uma geração debochando da palavra de Deus. Tem uma geração rindo da palavra de Deus. Tem uma geração desprezando os conceitos do Senhor. Tem uma geração querendo ser servida ao invés de servir. Tem uma geração mimada na sociedade hoje. E Sara representa essa geração. E o que me preocupa é que é uma geração infértil. E nessa geração infértil, pesquisas científicas já têm afirmado: a curva da maior parte das pessoas com idade madura na sociedade está se deslocando. É por isso que nós vamos ter uma reforma da Previdência. É por isso que muitos jovens hoje, não quero te desestimular, mas talvez você não vá conseguir se aposentar. Não é porque você vai morrer antes, é porque a Previdência vai quebrar se não for feita uma reforma. Por que a Previdência vai quebrar se não for feita uma reforma? Porque existe uma geração inteira que não quer gerar filhos. E agora nós teremos daqui 40 anos mais pessoas aposentadas do que pessoas trabalhando. Quem é que paga essa conta? É um desequilíbrio social. Da mesma forma, temos igrejas que estão morrendo. Por que igrejas estão morrendo? Porque tem mais pessoas antigas na igreja do que pessoas novas. O que isso significa? Que aquela igreja não está fértil, não está se multiplicando. Tem famílias que estão acabando. Por que as famílias estão acabando? Porque tu tem 17 tios-avós, tu tem 10 tios, tu tem 5 primos e nenhum filho. Daqui 50 anos, que tamanho vai ser as famílias? Entende? Então, estruturas básicas da sociedade estão contaminadas pela negação ao desígnio de Deus. E isso vem também para dentro da realidade financeira. O mundo hoje está fazendo com que as pessoas só vivam o agora, não invistam no seu futuro. Muitos jovens têm dito: eu não vou estudar na faculdade. Eu não vou ficar 4 anos da minha vida sentado escutando um professor. Eu não vou fazer uma pós-graduação. Eu não vou me qualificar. Eu preciso viver o agora. Eu preciso viver o momento. Eu preciso aproveitar a minha vida enquanto eu sou jovem. A Bíblia fala o seguinte. Deixa eu falar com os jovens agora. Quando eu falo jovem, estou falando até 35 anos. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de viver e há tempo de morrer. Há tempo de rir e há tempo de chorar. Eclesiastes capítulo 3. Não deixe para viver o tempo da preparação quando o tempo da preparação tiver passado. Não deixe para viver aquilo que você deveria viver na tua juventude quando você tiver 45 anos de idade.
Porque você não vai ter mais condições físicas de fazer aquilo que você deveria ter feito na juventude. A mesma coisa o diabo tem feito nesse mundo com as crianças. As crianças têm sido erotizadas. As crianças têm sido sensualizadas. E aí a gente tem o quê? Um monte de criança que quer ser adulto e um monte de adulto que quer voltar a ser criança. Porque nós estamos corrompidos no propósito de Deus para as nossas vidas. Nós temos uma série de pessoas com idade avançada que está tendo que trabalhar sem ter condições físicas para isso. E uma série de pessoas na sua idade mais madura e mais vigorosa que está se negando a ser produtivo. Isso tem a ver com a barreira da infertilidade. E aí quando a Sara riu, ela pensou consigo mesma no versículo 12. Depois de já estar velho, o meu senhor idoso, será que ainda terei esse prazer de ter um filho? E sabe, com isso em mente, eu estou muito preocupado. Eu estou falando hoje aqui, não é para essas pessoas que estão aqui somente. Essa palavra também vai estar nas nossas redes sociais. Eu estou falando para a nossa geração, eu estou falando para a nossa cidade. Eu estou falando uma mensagem que você tem que levar para os teus filhos, para os teus colegas de trabalho. Com essa mentalidade, sabe o que aconteceu com Sara, pessoal? Ela ficou 25 anos da vida dela caminhando com Deus, sem viver o que Deus tinha para ela. 25 anos de uma vida com Deus, sem viver o que Deus tinha para ela. Esses dias eu estava refletindo, conheço tantas pessoas cristãs, tantos amigos, tantas pessoas em tantas cidades, tantos estados. E eu estava refletindo de que eu conheço algumas pessoas cristãs que há muitos anos estão crescendo em Deus. E eu conheço algumas pessoas cristãs que estão hoje já, quem sabe, 2, 3, 4, 5, 10, 15 anos de convertido, do mesmo jeito que quando chegaram para Jesus. Qual é a diferença? Alguém que não frutificou. Alguém que não amadureceu. Alguém que não se multiplicou. Alguém que sempre quis ser servido, ao invés de produzir o que Deus tinha preparado. E agora eu gostaria que você pudesse abrir a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. E nós vamos ver um outro tipo de pessoa que lida com a barreira da infertilidade. Tem o tipo Sara e tem o tipo Ana. Nós temos aqui na igreja Sara e Ana hoje à noite. Mas eu estou falando dos personagens bíblicos, não é nada pessoal. 1 Samuel capítulo 1, versículo 9 e 11. Diz assim a palavra de Deus. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou, diz aí comigo, Ana se levantou, e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Uau! Por que Ana estava com a alma amargurada? Por que Ana chorou muito? Por que Ana orou ao Senhor? Pensa aí, o que leva uma pessoa a estar com a alma amargurada? Por que Ana chorou muito? Por que Ana orou ao Senhor? Por que ela se levantou na casa de Deus com uma atitude diferente? Você sabe por quê? Porque ela era infértil. E quando nós estamos em algum momento da nossa vida estacionados, quando nós estamos em algum momento da nossa vida estagnados, quando você percebe que as coisas estão assim, emperradas, talvez você está dando passos para trás na tua vida ministerial, na tua vida familiar, na tua vida financeira, não espere cair a casa para chorar diante de Deus. Chore agora para romper a barreira da infertilidade. Chore agora que as coisas ainda estão possíveis de ser revertidas. Não chore depois que o divórcio aconteceu. Não chore depois que o filho foi preso. Não chore depois que o marido foi embora de casa. Não chore depois que abandonou os estudos. Chore agora, para que Deus traga frutos na tua vida e mude a tua história e faça um milagre agora. Ana, assim como Sara, era infértil.
Mas agora Ana nos ensina uma coisa diferente. Versículo 11 diz assim: e fez um voto dizendo, 1 Samuel 1:11, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhes deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Alguém desesperado para ter frutos na sua vida. Alguém chorando muito, orando muito, com a alma angustiada, clamando ao Senhor para que os frutos viessem. Essa é a postura que nós precisamos ver da igreja do Senhor nessa terra. Essa é a postura que nós temos que ver quando as coisas não estão alinhadas às promessas de Deus na nossa vida. É essa postura que nós temos que ter quando ou eu parei de amadurecer, ou eu entrei num platô na minha vida em que eu não estou querendo mais agora que Deus possa me acrescentar frutos e multiplicar aquilo que Ele tem me dado. Que o Espírito Santo sonde o teu coração agora e te incomode nessa noite. Te incomode, ou para dar novos passos em direção à maturidade, ou para dar novos passos em direção à multiplicação. Em nome de Jesus eu libero essa palavra. E aí então, quando nós vemos a realidade de alguém que, ao invés de achar que não é para si, ao invés de debochar da palavra de Deus, ao invés de desonrar o que a sua autoridade fala, ao invés de deixar de seguir princípios da palavra de Deus, alguém que está fiel e desesperado para ver a bênção e a promessa se cumprir na sua vida. Lembra quantos anos Sara esperou? Quantos anos Sara esperou, pessoal? 25 anos. Mais uma coisa que eu preciso te dizer sobre Sara. Enquanto ela não frutificou, sabe o que ela fez? Causou problema. Sara causou problema. Primeiro, ela fez o marido dela ter relação sexual com outra pessoa. Segundo, ela brigou com o marido dela depois que ela fez o marido dela ter relação sexual com outra pessoa, daí ela brigou com o marido dela agora. A serva dela que ela entregou ao marido dela gerou um filho. Ela teve que brigar com a serva e com o filho e expulsar da casa dela. Quando você não é fértil, você gera problema. Diz aí para quem está do teu lado. Cuidado como você vive com Deus. Porque se você não for fértil, diz aí para a pessoa que está do teu lado. Profetiza aí, está falando em nome de Deus, não é outra coisa. Diz aí, cuidado como você vive. Porque se você não quiser frutificar, você vai causar problema. 1 Samuel capítulo 1, versículo 19. Como é que diz aí na tua Bíblia, pessoal? Abre aí, por favor, 1 Samuel 1, 19. Coloca aí, por favor, no telão para mim. 1 Samuel 1, 19. 25 anos depois, eles se levantaram. É assim que está escrito na Bíblia, gente? Quem está escrito aí? 1 ano depois, Ana se levantou. Está escrito assim na tua Bíblia? Ela chorou ao Senhor amargamente. Ela estava angustiada. Senhor, rompe, cause algo. Ela ficou no templo, ela orou, buscou. Olha o que aconteceu. Na manhã seguinte, no outro dia, eles se levantaram e adoraram o Senhor, voltaram para casa em Ramá. Eucana, o seu marido, teve relações com sua mulher Ana e, diga assim comigo, o Senhor se lembrou dela. E assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, como é que você vai dizer depois que rompeu o limite? Eu pedi ao Senhor isso. E ele rompeu. Então, meu querido, desculpe se tu está me visitando hoje aqui como pastor a primeira vez, não me conhece ainda. Não é todo dia assim. Me perdoa se você, quem sabe, está vivendo um momento difícil aí, eu estou tocando na ferida. Não é a minha intenção causar nenhum sentimento de mal-estar dentro de ti. O que eu estou dizendo é o seguinte, o nosso Deus é um Deus de milagres. E amanhã a tua história pode mudar. Estou dizendo que o nosso Deus é um Deus de transformação. E os frutos devem ser abundantes na tua vida. Agora, o nome Sara, sabe o que significa o nome Sara?
Princesa. A princesa do Senhor. Sempre servida. Sempre bela, sempre linda. Sempre com tudo nas suas mãos. Sempre sem se sujar. Sempre sem suar, porque princesa não pode suar, tem que secar com paninho. Sempre maquiada, sempre em dia. Sempre a estrela da festa. Sempre delicada. Sabe qual é o problema, pessoal? Todo mundo tem a sua fase de princesa enquanto está amadurecendo. Mas a princesa não sabe lavar um prato. A princesa não sabe fazer um ovo frito. A princesa não consegue trocar o nenê. A princesa não sabe resolver um problema. A princesa não sabe ouvir não. E a princesa não frutifica. E aí quando nós olhamos o nome de Ana, sabe o que significa o nome de Ana? Cheia da graça de Deus. Quem quer ser cheio da graça de Deus é a pessoa que frutifica, o favor de Deus vem. A bênção está na frutificação. A bênção está na multiplicação. Como disse o anjo a Maria, virou uma reza católica, infelizmente, mas está na Bíblia. É uma saudação do anjo. Ave Maria, agraciada, cheia de graça. Por que Maria é cheia da graça de Deus? Porque ela está gerando agora um projeto de Deus na sua vida. Ela está gerando algo natural e algo espiritual. Ela é a mais agraciada do seu tempo. Ela é cheia da graça de Deus. Eu tinha tanta coisa mais para pregar, mas nós vamos ficar só no primeiro ponto hoje. Eu quero dizer o seguinte: quando você recebe essa palavra, você tem uma escolha a fazer. Ou você crê e vive milagres, ou eu te aconselho a parar com o jejum hoje. Se você não quer crer e obedecer na palavra de Deus e viver aquilo que você nunca viveu, você não está preparado para romper limites na tua vida. Ou você crê e aquilo que o Senhor coloca nos teus caminhos, você corresponde, você obedece. E quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo que Deus tem um desígnio para que nós venhamos nos multiplicar gerando filhos naturais. Mas Deus também tem um desígnio, porque nós temos uma capacidade limitada de gerar filhos naturais. Depende do teu contexto, depende do teu momento, depende do teu casamento, depende de uma série de coisas. Deus nos dá um desígnio também que em quantidade é muito maior, que é o desígnio de gerar filhos espirituais. Mas para que nós venhamos gerar filhos espirituais e para que nós venhamos gerar filhos naturais, se nós formos uma criança, vai funcionar isso, pessoal? Se nós formos imaturos, isso vai dar certo, isso vai dar coisa boa? O pai vai sofrer, a mãe vai sofrer, a criança vai sofrer. Nós precisamos, antes disso, buscar crescer e amadurecer. Então, eu não sei que fase você está hoje da tua vida humana, fisiológica. Não sei a tua idade, não sei o teu contexto, não sei se você é casado, não sei se você é solteiro, não sei se você está na tua velhice. Os filhos naturais serem gerados são numa fase dessa vida. Não deixe essa fase passar para você chorar amargamente depois. Ok? Mas a coisa mais importante que eu tenho a dizer para ti hoje é: produza frutos espirituais. É ainda mais importante, sabe por quê? Porque um adolescente pode produzir, uma pessoa de meia idade pode produzir, um idoso pode produzir. Em todos os momentos dessa vida nós somos capazes de produzir frutos espirituais. E para produzir frutos espirituais, nós precisamos estar maduros. Nós precisamos querer crescer. Nós precisamos nos preparar. Nós precisamos buscar. Nós precisamos ter a caminhada necessária ao longo do tempo. Então eu quero terminar com o versículo de Isaías, capítulo 54, versículo 2. Isaías, capítulo 54, versículo 2. Tem uma promessa da palavra de Deus.
que diz assim: alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça, estique suas cordas e firme as suas estacas. Uau! Alargue a tua tenda, amplie a tua tenda. Muita gente pega esse versículo e entende ele errado. Deus, me dá uma mansão, Senhor. Dá uma casa com 8 quartos, 3 banheiros, hidromassagem, Jesus. 3 carros na garagem. Senhor, aumenta, me dá uma sala maior lá na empresa para eu trabalhar. Tudo isso é válido você pedir, mas não tem a ver com esse versículo. Um pouco tem a ver, que é o seguinte. O que significa alargar a tenda na perspectiva hebraica? Significa o seguinte, que muitas vezes os hebreus tiveram que morar em tendas, não em casas de alvenaria, em tendas. E nesse sentido, as tendas eram presas com estacas e bem amarradas. E agora Deus está dizendo o seguinte: quando uma família tem mais filhos, a sua tenda era maior. Agora você imagina uma época que não existia a madeireira. Uma época que não existia o financiamento bancário. Uma época que não existia, talvez não existia muitos lugares com disponibilidade para que você pudesse ter recursos e ter os materiais para ter uma casa maior. E aí Deus está dizendo ao profeta Isaías, capítulo 54, profeticamente: antes de você gerar os filhos que virão, prepare-se, já alargue a tua tenda. Vai ser difícil, vai ser custoso, vai ser sacrificial. É uma coisa que você não precisaria fazer nesse momento da tua vida. É uma coisa que vai te tomar tempo, vai te tomar dinheiro, vai te tomar projeto, vai te tomar energia. Não é para o teu bem-estar somente. Imagine, lá naquela época, na antiguidade, para que você vai fazer uma tenda maior com o dinheiro que você não tem, com o material que você não tem, se sacrificar numa coisa que você não precisa? Porque Deus está dizendo: conforme você alargar a sua tenda, eu vou gerar os frutos. Conforme você ampliar a tua estrutura, eu vou causar os filhos sendo gerados. E quando nós aprendemos isso, pessoal, nesse tempo de romper limites que nós estamos vivendo como igreja, é um tempo de você e eu alargarmos as nossas tendas. Fazer coisas que você não precisa fazer hoje. Talvez tu tenha algum parente, algum colega de trabalho que tu teve que dizer que estava em jejum, aqueles que estão em jejum. E a pessoa diz assim: mas por quê? Para que isso? O que é? Tu quer emagrecer? Tá bem. Ah, quero emagrecer. Daí vai lá e toma Nescau o dia todo. Para que tu está fazendo isso? Então a gente tem que entender que o rompimento de limites não é só jejum, pessoal. Não é só jejum. É preparação. Tu quer te casar bem? Te prepara. Te prepara para ser um bom marido. Te prepara para ser um bom profissional. Te prepara para ser uma boa esposa. Te prepara para ser uma boa mãe. Te prepara. Te prepara para entrar no mercado de trabalho. Te prepara para crescer profissionalmente. Te prepara para isso. Alarga a tua tenda e o Senhor causará os frutos. Porque Deus não é irresponsável de gerar frutos em quem não está maduro. Deus não é irresponsável. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos corresponder. Se a gente ficar assim, empurrando com a barriga, debochando, achando que é para amanhã, coloca aí 25 anos para frente na tua vida, sempre remando contra a maré. E depois é muito mais difícil, com 90 anos de idade, amamentar. Sara teve que amamentar com 90 anos de idade. Sara teve que fazer um parto com 90 anos de idade. Foi muito mais difícil. Como Ana, busque a graça de Deus hoje e amanhã veja milagres na tua vida. Seja fértil, multiplique-se,
você crescerá em autoridade e romperá limites em nome de Jesus.